o cantor achei uma bosta. Meu Deus do céu. A cantora no CD achei uma bosta, mas ao vivo legal. Mas vocês têm futuro. Uma bosta é foda. É, Com forte, essas palavras, né? não tô inventando Pra não, pessoa. foi Desse essas jeito. palavras. Ai, gente. Próximo, acabou o CD. Uma bosta que vocês fizeram aqui. Imagina nós cheios de sonhos, cheios de esperança. Eu aprendi isso aqui, cara. Ouvir um jumento desse falar isso pra nós? Quem fundou o Forró Saborear? Como foi que começou a história do Saborear? Então, eu vou continuar porque... Aquela historinha lá. Aquela historinha lá, dos aquela. bares. Isso, barzinho e tudo mais. Pegamos o nosso dinheirinho do aluguel, pedimos permissão para os donos da casa que a gente morava. João. Seu João, meu Deus do céu. Ai, que saudade. Então, o seu João, ele permitiu que a gente usasse o dinheirinho do aluguel para fazer um CD. E eu tava com 8 meses de Como gravidez. assim permitiu? Não, eu disse, eu e o pai das meninas falamos, ó, seu João, a gente tem o dinheiro do aluguel, mas a gente precisa muito gravar um CD, é nosso sonho. Entendi. Que a gente precisa divulgar, pra gente ganhar mais, a gente vai ficar famoso e tudo mais. Fizemos aquele, entendeu? Aí ele falou, não, meus filhos, pode usar o dinheiro do aluguel, no dia que vocês puderem, vocês me devolvem, pagam e tudo mais, mas usem, pode ir, pode seguir o sonho de vocês. E a gente foi, eu tava com 8 meses de gravidez. Aí entramos em estúdio para gravar, né? Regravamos muitas músicas, né, Breno? Sim, sim. Com Forró Manga Larga, que era o nome do nosso grupinho de teclado. Uma porrada de forró. Era Uma porrada de forró, é verdade. E a gente gravava pela madrugada, que na época era mais baratinho, né? Saía... O estúdio de madrugada. Isso. Saía o quê? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no meio da neblina. Celcinho e Hernani, às vezes a Hernani levava nós e tudo mais. Gravamos esse CDzinho. Aí começamos a distribuir, né? Não vendia muito, a gente dava pro povo. Até que um dia a Ronald, eu não sei que banda que Ronald levou lá para o Juazeiro, que era uma banda, uma casa de show lá em São Paulo. E uma amiga minha, Edilene, a cantora da banda da casa, tava com CD e deu pro Ronald. Aí, Ronald, aí, ó, um CD de uma galera aí do Nordeste. O Ronald era o quê nessa época? Ele já era empresário bem conceituado. Assim. Ronald, da cara. música, já era da Ronald, música. ninguém... Cara, era um cara que ninguém nem conhecia, só ouvia falar. Que era ele que levava Magnífico. Ele era empresário, vendia, ele não tinha Beto banda ainda. Barbosa, não tinha Mas banda. ele levava as bandas daqui. Entendi. Mas ele tinha vontade de ter uma banda para abrir os shows das outras bandas. Ok. Aí ele pegou esse CD, ele ouviu. Sendo que a gente, com esse mesmo CD, Hernani, né, que é o cara que também tá com a gente desde o início, ralando com a gente, ligava pro Ronald direto, né? Ouvia a Imprensa FM lá de São Paulo e tentava ligar para se comunicar com ele, dizer que tinha um trabalho e tal, só que Ronald não atendia. E às vezes que atendia, dizia, ó, depois eu falo. Entendeu? Beleza. Ronald pegou o CD e ouviu com calma na casa dele e ligou pra gente. Mas ele ligou pra gente no momento que a gente já tinha decidido acabar o esqueminha, todo mundo decepcionado, que não ia para lugar nenhum. Minha filha tinha nascido e o pai das meninas já estava começando a vender as coisinhas que a gente tinha, caixa de som, microfone e tudo mais. Vamos voltar para nossa terra. Ia de volta para nossa terra. Voltar para a roça. Voltar para a roça. Tava decidida de voltar? Decidida, já tava tudo na sacola. Aí foi quando a gente recebeu a ligação do Hernani falando que Ronald tinha ligado para ele. Ronald que ligou, através do telefone de Hernani que estava na capa do CD. Então, aí ali foi uma esperança, cara. Ronald, pelo amor de Deus. Ronald, aquela pessoa que ninguém... Vocês ouviram falar? Ouviu falar. E foi daí que o resto eu deixo com o Breno. Vai, Porque, Breno. na verdade, o Ronald era um cara já... O que acontece? A Imprensa FM lá em São Paulo era como se fosse uma Globo. Isso. Poderosa. Todo mundo escutava a Rádio Imprensa. Ele tinha 6 horários na rádio. Só tocava forró. Era magnífico. Calcinha preta, limão com mel. Os produtos dele. Cara, ele era o cara. Ele era o cara. Todo mundo queria chegar perto dele. Era o sonho de qualquer banda. Era chegar perto dele. Era difícil chegar perto dele. E ele nos encontrou através desse CD. E aí ele ligou pra gente na segunda-feira e ele perguntou se a gente conseguia fazer uma abertura para Rita de Cássia Redondo, lá no Sandália Clube, lá em uma casa de show, nem existe mais. Foi lá numa segunda-feira, né? Lá em Pinheiros. E nós fomos fazer essa abertura para ele lá. Só que a gente não sabia nem como é que era o rondo, como é que era alto, se era preto, se era branco, se era marrom, ninguém sabia.
Mas a gente foi naquela empolgação e com sonho, né? De um dia conseguir. E nós fomos fazer abertura para ele e tal. Chegamos lá, o Manuel Lima estava lá para nos recepcionar. Nos colocou no palco, no horário combinado. Manuel Lima era o técnico de som da casa. Da casa, isso. E aí nós entramos no horário combinado, demos o nosso melhor. Quando terminou o show, o Manuel falou, olha, o Ronald tá esperando vocês lá no estacionamento. Beleza. Nós fomos lá falar com ele. Era essa altura, grandão. Então, aí ele é frio, assim, ele tem pra falar, ele fala, ele quer saber se vai doer ou não, ele fala. É dele, né? Ele falou, eu gostei do show. Ouvindo o CD, gostei muito do cantor, a cantora não gostei muito, mas aqui ao vivo, o cantor achei uma bosta. Meu Deus do céu. A cantora no CD achei uma bosta, mas ao vivo legal. Mas vocês têm futuro. Uma bosta é foda. Com essas forte, palavras, né? não tô inventando, não. Pessoa, Foi essas jeito. palavras. Ai, gente. Ele usa até Assim, hoje esse rapaz, dialeto. É foda, assim, né? rapaz, o cantor precisa melhorar, né? Cara, Não, justamente, né? Ele usa até hoje esse forte dialeto. esse- Mas era uma bosta mesmo, era já para enfatizar que, que não tinha dúvida. Não para não deixar dúvida Mas nenhuma. não era tão ruim, não. Não, porque não chega a ser uma É o bosta, jeito não. dele, né? Mas enfim, ele falou, mas vocês têm futuro. Vocês, ó, o Manuel tem um É uma estúdio. bosta, mas tinha futuro. Pois né? é, vai Tipo, entender, não- né? E adubo? Ia ser um adubo que ia plantar e ia... Do adubo para criar Arrasou. semente. Muito Né? bem. Arrasou. Só procura o Manuel tem um estúdio aqui em Pinheiros. Quarta-feira vocês procurem ele lá. Escolham um repertório que vocês acham que é legal. Gravem. Quando tiver mais ou menos alinhado, eu vou lá escutar. E assim a gente fez. Quando estava alinhado, a gente ligou para ele foi lá escutar. E aí ele chegou lá, falou com o Manuel, dá o play para me escutar a primeira. O Manuel deu play, ele começou a ouvir ele. Ele ouvia de olho fechado. Próxima, rodando. Próximo. Acabou o CD. Uma bosta que vocês fizeram aqui. Imagina nós cheios de sonhos, cheios de esperança. Eu aprendi isso aqui, cara. Ouvir um jumento desse falar isso pra nós. Isso não é coisa de se Eu falar aprendi pra isso aqui. Eu aprendi Porra. fazendo esse programa aqui que a gente tem que ter cuidado assim com o sonho das pessoas, mano. ninguém. Eu entendo a visão dele. As palavras que não foram sábias. Porque é muito complicado lutar mexer com o Porque, sonho como a dos gente fala, né? A palavra tem Porra. poder. Então, assim, a palavra, ela Se edifica você não ou- puder falar nada de bem, fique calado. Mas É sabe o isso que é mesmo. pior? Que é o seguinte, mesmo nós sendo uma bosta, mas ele queria, eu não entendo isso. E não precisava falar exatamente assim. uma Mas ele coisa. queria. Mas é porque a gente fazia um forró muito bom. A gente era diferenciado. Aonde a gente ia, a gente voltava. E voltava lotando os lugares. Graças a Deus. Aí ele falou, você precisa de um produtor, tem que ser produzido. Quem era o produtor da época estourado? Natinho da Ginga. Que você conhece muito bem. Todos nós conhecemos. Ele ligou pro Natinho. O Natinho foi para São Paulo para nos produzir. Não fez nada diferente do que a gente tava fazendo, porém tinha nome. Entendeu? Tem isso. Quando o cara tá ali na fase dele ali. Porra, o cara com um monte de banda estourada. É que nem o artista quando estoura, ele canta a véia debaixo da cama. Todo mundo E dá É certo. lindo, maravilhoso. Mas assim, aprendemos muita coisa com ele também. Não, o Natinho. Não, eu digo o Ronald, mesmo com essa grosseria dele, a gente aprendeu muita coisa com ele. Ele nos dirigia, tem que falar o O Ronald português. de hoje. Ele ainda vende? O que é o Ronald de hoje? Já nós falar disso. Já. Deixa eu concluir. Aí ele tipo assim, olha, o português aí não tá legal. Corrigir a gente no português, que isso aí nos valeu muito. Entendeu? Com Isso certeza. aí rolou. Você tá cantando muito arrastado, não sei o quê. Puxa o R, puxa o S, que não tá aparecendo. Isso aí foi... Mas foi- ele é assim, exatamente entendeu? assim mesmo. é. Isso aí foi válido. Né? Total. Tu já trabalhou pro Ronald? Total. Sim, já. Inclusive há pouco tempo. Então isso foi muito Eu válido. tô meio por fora das atualizações. mas- Aí nesse mesmo CD teve a participação do Edson Lima, que na época tava no Limão. Gostou desse corte? Aqui você vai gostar também de assistir a live completa clicando aqui embaixo. Aqui em cima tem outro corte. Nessa bolinha você se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o seu like que ajuda muito a gente. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.